Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia a todos e a todas nesse domingo de Páscoa. Bom dia, Luciana. Primeiro as damas. Bom dia, Luciana. Bom dia, Alberto. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rocha. Bom dia a todos. Olha, aqui a gente sempre tem um bate-papo antes de começar a gravar, né, pessoal? Eu disse, hoje é o seguinte, vamos sair falando, né? Sair falando, porque, pô, tem militar, tem pandemia, tem Lula e tio Rei, né? Tem um monte de coisa aí. Vamos sair falando anarquicamente, um bate-papo de feriado de Páscoa, né? Essa data tão importante para nós aqui do mundo cristão. E aí, quem se candidata a começar a falar? Não, eu acho que tem de começar da pandemia, só uma coisa é o seguinte, porque assim, tem quase 2 meses que toda semana tem sido pior do que a anterior. É incrível, porque geralmente uma semana dá uma recuada e tal, e mesmo essa Semana Santa, com feriado, com quarentena, etc., o Brasil bateu o recorde. Ontem, na quinta-feira, pela primeira vez, a média móvel passou de 3 mil, né, de mortes. Isso significa o seguinte, em 7 dias, quer dizer, são mais de 21 mil mortes na semana. Né? Isso é um número... Ô, Eustáquio, eu tenho visto o negócio da vacinação, eu não queria que você viesse com o seu jogo baixo, negócio de Gibraltar, Ilhas Aleutas, e você vem com esse botão. Vamos falar de botão, vamos falar do botão. Não, você vem com esse jogo baixo, com esses países. Não, nas Ilhas Maldivas está todo mundo vacinado. Porra, isso não vale, entendeu, cara? Tô falando assim, países, eu até vou colocar Israel na lista, mas Israel também é muito pequeno, sei lá, do tamanho do Rio de Janeiro, tem uma população mínima. Israel diz o seguinte, você conhece o norte do país de manhã e conhece o sul à tarde, né? Mas tudo bem, né? Olha, quem é que vacinou rápido até agora? Né? Chile, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Só. O resto, todo mundo está com dificuldade de vacinação. A comunidade europeia está batendo cabeça. Agora, o Chile está fazendo lockdown essa semana. Apesar de ter vacinado uma parcela significativa da população, está com lockdown, sendo que o nível de contaminação está batendo recorde. Pois é. E nos Estados Unidos também, que os Estados Unidos está vacinando muita gente, e está tendo um repique lá dos casos e um pouquinho aumento das mortes, né? Não é muito ainda não, mas é sempre assim, né? Quando os casos explodem, as mortes acontecem um tempo depois. Agora, então, só comentar é uma situação muito preocupante. Comentar com vocês, a vacinação dos Estados Unidos é incrível, né? Porque o país é muito rico, né? É o país mais rico do mundo, né? PIB per capita, uma economia muito eficiente. Aí lá, né? Eu tive informação lá, a pessoa se inscreve nas listas de vacinação. Você vai lá no seu município e põe seu nome na lista. Vai no estado, põe seu nome na lista. Vai na universidade, põe seu nome na lista. As universidades compram vacina, os municípios compram vacina, o estado compra vacina, o governo federal compra vacina. É uma verdadeira zona. Aí te chamam. Pronto, primeira dose, surgiu na universidade, você vai lá e vacina. Aí depois de um tempo te chamam, segunda dose, surgiu no estado, aí você vai lá e vacina. O nível é assim nos Estados Unidos. É inacreditável, é muita riqueza. É muita riqueza. Eles estão vacinando assim. Aí as pessoas aqui no Brasil ficam impressionadas que o Brasil está vacinando tudo no mesmo ritmo. Comunidade Europeia, todos os países estão vacinando no mesmo ritmo. Romênia e Alemanha. Estados Unidos não. Quem comprar mais vacina primeiro. Acabou. Não tem esse negócio de mesmo ritmo, não. Tem estado que está num ritmo, tem estado que está no outro. Tem dentro do estado, o interior está mais rápido que a capital. É uma zona completa para esse padrão nosso hipercentralizado, para nossa cabeça hipercentralizada, todo mundo... Lá é uma zona completa. Não, lá é federação, né? Federação. Roberto? É federação. Então é o seguinte, cada federação decide o seu ritmo. Não tem esse negócio de ter um ritmo nacional. E a comunidade europeia é impressionante. Todos os países no mesmo ritmo. Mônaco não. Você que gosta desse jogo baixo, Mônaco já disparou. Né? Mas assim, a Alemanha está vacinando no mesmo ritmo da Croácia. Né? É uma burocracia. Aí o Reino Unido, que saiu da comunidade europeia, saiu do Brexit, ele hoje tem um argumento perfeito. A gente saiu do Brexit para nos livrarmos das amarras da burocracia da comunidade europeia. Está aí a vacinação.
Quem tiver esse argumento tem evidência empírica total que se livrar das amarras foi importante para vacinar rápido. A comunidade europeia faz o inverso do que a Federação dos Estados Unidos. É inacreditável. Só para mostrar como é que os modelos são diferentes. As pessoas acham que tem um modelo único. Não existe isso. Mas agora, eu queria fazer uma pergunta para o Eustáquio, que é o seguinte: o tempo está passando e o número de gente morta, de defunto, né, vai empilhando, né? E me parece, tenho a sensação de que algumas coisas estão ficando mais claras, porque o Bolsonaro produziu ele turvou de tal maneira o horizonte, né, as informações, ele tumultuou tanto que ficou difícil você ir detectando onde estavam os erros, né? Mas está ficando claro que o lockdown, apesar de toda a pressão que certos segmentos da classe empresarial e que o presidente faz contra ele, está se tornando efetivamente claro que ele é uma ferramenta eficaz, né? Não só pelos exemplos de fora do Brasil, agora também aqui no Brasil, né? Por exemplo, Araraquara, né? Fechou e caiu vertiginosamente o número de contaminação. Outra coisa que está ficando clara essa brincadeira de tratamento precoce, né? Essa expressão tratamento precoce, o uso do medicamento antes que a pessoa se contamine, né? Depois que ela está contaminada, pode até ter algum efeito esse tratamento aí, mas efetivamente antes, as pessoas estão chegando em vários lugares contaminadas no hospital e fala para o médico: eu estava usando cloroquina, ivermectina, sabe? Então, e aí isso vai tendo um efeito na política também, que é aquilo que a Luciana fala da culpa, né? As pessoas começam a olhar para o Bolsonaro, né? Por isso a rejeição dele vem a cada pesquisa subindo um degrauzinho, né? E ficando cada vez mais difícil a situação dele. Mas, para mim, parece, Luciana e Eustáquio, está ficando claro isso, né? Essa doidice. Essa semana, quer dizer, assim, essa semana foi a semana, quer dizer, mais letal da pandemia. As últimas, o mês de março todo, né? Foi o mês mais letal, é impressionante a quantidade de mortes, né? Foi 67 mil mortes só no mês de março e tal. E agora, nesse momento de que a média móvel chegou a 3 mil, né, o Bolsonaro arruma essa confusão aí com os militares, né? E aí, na posse dos novos comandantes, chefes, o ministro da Defesa estava com máscara, né, e os comandantes com máscara. Aí eles foram para o Palácio Planalto e tiraram a máscara, porque estavam junto com o Bolsonaro e o Bolsonaro não usa máscara, né? No momento desse em que o ministro da Saúde, o quarto ministro da Saúde durante a pandemia, está dizendo que máscara é uma coisa básica. E aí você junta as autoridades máximas, né, das Forças Armadas e faz uma entrevista sem máscara. E vamos lembrar que o novo comandante do Exército teve o seu pescoço requisitado pelo Bolsonaro porque ele deu uma entrevista onde ele falou que o isolamento social dentro do Exército estava sendo feito, era eficaz e tal, e que ele temia a terceira onda. Aí começou a crise, né? Se bem que já tinha alguns outros pelos nesse ovo, mas esse aí foi o pelo que redundou na queda do ministro da Defesa, né? Antes da gente entrar nessa questão do conflito, né, com as Forças Armadas, essa instabilidade que aconteceu, eu acho importante chamar uma atenção para uma coisa, que é o seguinte: a importância da comunicação governamental, né? Isso eu acho importante a gente destacar. Outro dia eu estava vendo um podcast sobre estresse em pandemia e tudo mais, era de uma perspectiva um pouco mais da psicologia. E aí eles diziam o seguinte: olha, não leia tantas notícias. Era um podcast espanhol, na verdade, era europeu. Não leia tantas notícias, reserve meia hora e se concentre nas informações governamentais. Aí eu parei e pensei assim: gente, o que quer dizer isso?
Isso que tem um recado muito grande em termos de comunicação governamental. O que se espera de uma comunicação governamental numa situação de crise como essa? Por que foi dada a orientação que era para assistir meia hora e o que o governo dizia? Porque o papel do governo, né, ainda mais numa situação de crise dessa, é dar a orientação a respeito do comportamento. A gente não tem isso, a gente não tem uma comunicação governamental orientada que o cidadão brasileiro possa ligar a televisão e ter ali a orientação que ele deve fazer no dia. Né? Ou seja, em situação de crise, isso é essencial. Né? Quando você está, por exemplo, num país em que tem algum problema climático, ou uma onda que vai chegar, ou alguma coisa, o que eles falam? Vá para casa, você liga o rádio para saber o que é para você fazer. Eu posso sair ou eu fico em casa? E você fica acompanhando o que você deve fazer naquele momento. Né? A gente não tem essa comunicação governamental neste momento. Né? O que a gente tem, na verdade, é hoje mesmo, ele dá uma declaração cheia de contradições. Então, eu não vou vacinar, vai ter direito a vacinar agora, com 66 anos, eu não vou vacinar até que o último brasileiro vacine, e aí eu vou pensar se eu vou vacinar. Né? Então, ou seja, não há espaço para isso quando você está vendo quase 4 mil pessoas morrendo por dia. A orientação devia ser única, a orientação é preciso vacinar, ou seja, essa ausência de uma comunicação governamental está levando ao número de mortes, aumento do número de mortes. Luciana, sem prejuízo desse seu argumento, mas eu queria levantar uma bola aqui para vocês, né? É um pouco essa visão, né, do Ocidente versus Oriente, né? Nosso mundo ocidental, Luciano, Eustáquio, eu, Rocha, todo mundo que está nos ouvindo, nós prezamos muito nossas liberdades individuais. Nós fomos criados assim. Né? O mundo oriental não tem isso. Tem paper de cientista político do ano passado, Zé Antônio Sheibub, Adam Perzovsky, né, que mostra, e quando começou a pandemia, eles pegaram as 4 medidas em nível de gravidade, digamos assim. A primeira medida a tomar é fechar a escola. A segunda medida a tomar é tal lá. A terceira é lockdown das ruas. A escola, não sei o que lá, lockdown das ruas e trabalho no final. Né? E aí eles mostram que em todos os países do Ocidente, eles levantaram dados, fizeram muito rápido isso, todas essas medidas foram bem mais lentas do que em todos os países do Oriente, na média. E eles argumentam no artigo dizendo, olha, no Oriente está muito entranhada a noção de liberdade individual. Eu me lembro que quando tudo isso começou, dezembro, janeiro de 2020, eu vi fechando o Wuhan lá, né? E fechando a rodoviária, a estação de trem. Eu falei para um amigo meu, olha, isso que estão fazendo lá na China não vão conseguir fazer no Ocidente, não. Falei isso, meio intuitivo, né? É difícil fazer no Ocidente. A minha visão é o seguinte, nós temos a sociedade que temos, é essa que aí está. É uma sociedade boa para lidar com inúmeros problemas, inúmeros, em função da liberdade individual, criatividade, etc. Mas é uma sociedade que, dado isso, quando vem uma pandemia, ela não lida bem com pandemia. E o resultado é ter mais mortes que no Oriente. Está dado, está dado. Eu vejo dessa maneira. Não sei se vocês viram essa semana, na França, liberaram encontro de 4 pessoas. As ruas encheram a margem do Sena. 4 pessoas, caramba, todo mundo foi em massa. É liberdade individual, cara. A 4, por que não 5? Por que não 6? Por que não 7? E cada um toma sua decisão individual. Foi impressionante isso. Roberto, eu estou de acordo com você em relação a isso, mas vamos pensar o seguinte, não precisa ser uma coisa mandada, né? O governo tem verba para campanhas publicitárias, né? Então ele podia utilizar essas verbas de campanha publicitária para fazer uma campanha de conscientização sobre a necessidade do cuidado com a pandemia. A gente teve casos muito mais complicados, por exemplo, pegando um caso que eu considero que foi razoavelmente de sucesso, em relação, ainda no governo Temer, da campanha da campanha a favor, né? No caso, o governo fazendo uma campanha a favor à reforma da Previdência. Você via que foi tão reiteradamente falada, então de maneira tão forte, presente na mídia, que houve uma redução da rejeição pela reforma da Previdência. Então, é um processo de conscientização que o governo podia estar lançando mão para aumentar a adesão, né?
De verdade, o problema maior hoje é a falta de vacina, mas poderia ter uma maior adesão em relação aos comportamentos, as pessoas ficarem mais em casa e tudo mais. Mas, na verdade, o que vocês estão falando se soma, porque, de fato, a sociedade oriental ela é mais disciplinada e mais solidária do que as sociedades ocidentais. Isso parece razoável afirmar isso, né? E aí, quando você vem para o Ocidente, nessa questão da pandemia, qual é a singularidade do Brasil? É que ele tem um presidente que rejeita toda forma de enfrentamento da pandemia proposta pela ciência, pelos cientistas, pelos especialistas. E aí, o agravamento que decorre disso é que o Estado ficou desorientado. Então, não existe uma campanha para orientar as pessoas. Eu estou aqui em Curitiba. Em Curitiba é o seguinte, eu vou dizer para você que talvez seja a capital mais limpa do Brasil. Tá? Por quê? Porque lá atrás, num dado momento, um prefeito chamado Jaime Lerner criou uma campanha publicitária dirigida para a questão da coleta de lixo, da separação, né? O nome da campanha, se não me falha a memória, era Separe. Todos os ônibus de Curitiba vinham com essa palavra escrita no vidro traseiro, Separe. E aí o governo distribuiu sacos e a campanha nas escolas, um negócio forte, né? Para não jogar lixo na rua, não jogar lixo nos rios, né? Então, um amigo um dia me contou que ele veio passar um final de semana em Curitiba aqui e estava andando na Rua 15 com os filhos, e era bem de manhãzinha, estava meio vazia a rua, ele foi, comprou um sorvete e jogou a embalagem do sorvete no chão. E vinha uma senhora atrás dele, e ela, meu senhor, esse é o exemplo que o senhor dá para os seus filhos? Aí o cara saiu todo envergonhado, pegou o troço e jogou no lixo. Então, Curitiba é assim, tá? Tem então, funciona quando o Estado, como no exemplo da Previdência que a Luciana falou, quando o Estado orienta, as pessoas vão, apesar de nós termos isso que o Roberto fala de esse exercício fantástico de individualismo, as pessoas vão, as pessoas obedecem. O problema é que no Brasil teve uma conjunção de astros, né? Dos astros ruins, do que podia ser de pior, né? E aí nós estamos nessa situação. Um caso interessante aí é a Nova Zelândia, né? Porque a Nova Zelândia é de cultura ocidental, apesar de estar lá no Oriente, no Sul, e houve uma adesão muito grande da população e teve uma liderança muito forte, né? Então, assim, a Jacinda Ardern, ela deixou uma mensagem muito clara. E eu sempre repito aquele negócio, é o seguinte, quando todo mundo estava falando em achatar a curva, a gente só via, tinha aquelas brincadeirinhas da internet, como é que é achatar a curva, a Jacinda falava em eliminar a curva, né? E assim, até no começo eu falei assim, essa mulher é doida, não é possível. Está todo mundo falando em achatar a curva, como é que ela vai eliminar a curva? E ela conseguiu eliminar a curva, né? De uma maneira democrática. Eu tenho os amigos lá na Nova Zelândia, eu entrevistei uma amiga minha lá, e é muito interessante, assim, inclusive, assim, e tecnologicamente, acho que eu já contei aqui, né, por exemplo, teve um tipo de auxílio emergencial, né, na Nova Zelândia, só que foi tudo digital, né? Ninguém foi em banco, ninguém fez fila, ninguém fez nada, inclusive eles tomaram uma série de medidas para diminuir a circulação de papel moeda, né? De fazer tudo por transação eletrônica, porque a moeda era um possível contato com o vírus, né? Então, assim, foi uma coisa muito interessante, quer dizer, é um país de tradição ocidental, apesar de ele estar lá no extremo oriente do sul, e que conseguiu um pouco, acho que é nessa coisa que o Luciano falou. E parece que a Austrália também deu uma mensagem muito clara para a população, né? A Austrália também seguiu um caminho parecido, né?
é um pouquinho pior que a Nova Zelândia, mas é muitas vezes melhor do que os outros países do Ocidente. Agora, de fato, nós temos que conviver com Bolsonaro fazendo isso, né? Esse negócio do Exército, viu, da entrevista, Rocha, eu li aquela entrevista, né? E o Paulo Sérgio, ele era o chefe do RH do Exército. O que acontece? O Exército, todas as Forças Armadas são um prato cheio para disseminação de qualquer pandemia, não é isso? Porque, porra, eles... Grandes refeitórios, quartel, todo mundo junto, tudo aglomerado o tempo inteiro. Local de dormir, local de comer, né? E eles têm experiência disso de guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, anteriores até, eles aprendem isso, né? No oficialato, lá nas escolas. As pessoas morriam de infecção antes da Primeira Guerra Mundial, mais do que de ferimentos de guerra. Isso daí está documentado na história das guerras. E aí ele tomou medidas, ele cancelou todos os eventos do Exército. Porque evento causa da aglomeração. Ele tem um monte de evento, hastear a bandeira, cantar hino, cancelou tudo. Ele cancelou a ida e vinda dos recrutas para casa, fez um sistema de internato. Tudo isso para minimizar. E aí ele, nessa entrevista, disse, olha, a taxa de contaminação no país é tanto, no Exército é muito abaixo, 0, não sei o quê, por causa dessas medidas. Alberto, e saiu uma pesquisa agora, saiu um dado agora essa semana, que no Palácio do Planalto, a taxa de contaminação é muitas vezes maior do que no Brasil, da população brasileira. Eu tinha curiosidade de saber na Câmara e no Senado. Depois eu fiquei vendo isso, e na Câmara e no Senado. Tinha que saber também. Você veja, o sujeito dá um general de 4 estrelas que comanda um segmento importante do Exército, um departamento importantíssimo. O RH, que tem medicina, tem tudo lá dentro. Vai e fala, verbaliza, que está seguindo o que a ciência recomenda que se faça, né? E o presidente pede a cabeça do sujeito. Quer dizer, como é que você vai esperar a comunicação, Luciano, de um governo desse, né? E outra coisa, aqui no Paraná, essa semana passada, começou uma polêmica interessante, provocada pelo presidente do Tribunal de Contas, que é um jovem político que agora assumiu a presidência, era conselheiro, assumiu a presidência do Tribunal. Ele deu uma liminar proibindo a circulação dos ônibus em Curitiba, enquanto as empresas de transporte coletivo não adequassem o transporte para que ele se desse com níveis de segurança, né? Então, assim, no Brasil inteiro, parece que não existe uma pandemia. Você olha no final da tarde, no final da manhã, na hora do rush, no meio-dia, o ônibus lotado, com as pessoas em pé, todas socadas dentro do ônibus. Quer dizer, vai combater epidemia que jeito, né? Aqui em Curitiba tem notícia que já morreram 20 trabalhadores do transporte coletivo, né, e não sei quantos contaminados. Então, não se toma providência de arrumar os pontos de ônibus, os locais onde as pessoas embarcam e dentro do ônibus, né? E aqui em Curitiba a prefeitura repassou um mar de dinheiro para as empresas de transporte coletivo, 200 milhões de reais, e eles continuaram funcionando como se estivesse num período de normalidade, as pessoas enchendo os ônibus e tal. Aí essa liminar virou uma confusão, ele foi muito criticado, porque ele não tinha competência para fazer isso e tal, mas, enfim, ele expôs um problema que é nacional, né? A falta de respeito das administrações municipais e estaduais, onde tem transporte integrado, com a vida, porque não pode deixar o ônibus lotar. Roberto, queria te fazer uma pergunta. Eu não acompanhei tão bem essa questão aí da crise militar, mas eu vi que tem várias análises falando que o Bolsonaro foi derrotado, né? Você gosta de falar, né? As instituições estão funcionando e o Exército decidiu os nomes, a revelia do Bolsonaro. Só que também eu vi que esse general 4 estrelas que desafiou o Bolsonaro na entrevista, o perfil dele é todo bolsonarista e olavista, né? Então eu fiquei na dúvida, é o seguinte, o Bolsonaro perdeu ou não perdeu nessa guerra aí com os militares? Ô, Eustáquio, ele perdeu porque é o seguinte, ele queria que os militares tivessem o mesmo comportamento que ele está tendo com relação ao país. Então, que a corporação tivesse. E aí, quando esse cara veio a público, ele já sabia que não estava tendo, teve aquele famoso evento, já durante a pandemia, se eu não me engano, no ano passado, no Rio Grande do Sul,
que ele foi cumprimentar o general Pujol, né, que era o comandante do Exército, e o Pujol deu o cotovelo, né? Então ele já vinha, ele já sabia que o Exército estava seguindo o caminho dele, Exército, que era o caminho da ciência, aí, conforme o Rocha falou. Né? E aí ele ficou irritado com essa entrevista no Correio Brasiliense e pediu a cabeça do cara. E não deram, né? Não deram, disseram, olha, basicamente os militares disseram, Bolsonaro, olha aqui, ele não fez nada de errado, não tem por que demitir. É isso, ele não fez nada de errado, ele está cumprindo o papel dele. Aí ele demitiu o ministro da Defesa para que todos os três renunciassem. Renunciaram, demitiu, não importa. Né, eles renunciaram, aí o Bolsonaro se antecipou em minutos e disse que demitiu, aquela bobajada toda. Mas, Roberto, em relação ao ministro da Defesa, tem outro detalhe. A encrenca dele com o ministro da Defesa tinha a encrenca dele com o general por causa da entrevista. Ele já tinha pedido a cabeça do cara. Mas aí era o Pujol, que é o comandante do Exército, que tinha que entregar a cabeça do sujeito na bandeja. Não o ministro da Defesa. Aí o ministro da Defesa faz uma ordem para o dia 31 de março que não prevê as comemorações, né, do golpe. E aí o Bolsonaro ficou louco, ficou maluco, porque ele queria, né, fazer um 31 de março glorioso, né, para a ditadura, e o cara não fez. E aí, confusão. Então, somou-se isso, mas assim, você tem razão, eu acho que o desfecho foi muito ruim para ele. Por uma razão final, eles, os três comandantes, quando caiu o ministro da Defesa, os três comandantes anunciaram ou deixaram vazar que eles iam se demitir. Aí o Braga Neto liga para os caras e pede para eles não fazerem isso, espere até amanhã, vamos conversar. Aí os caras esperaram. E o Braga Neto chega na reunião e demite os caras. Tudo errado. Aí, pô, pera um pouquinho, que palhaçada é essa? Tudo errado. Você pediu para esperar e agora vem me demitir aqui? A cena foi dantesca, né? O Pujol disse que foi. Os caras foram para a reunião com paletó, gravata, que é o traje quase que civil deles, né? E o Pujol apareceu lá com um uniforme militar, aquela calça de guerra, todo trajado para a guerra, com o capacete e com o chicote na mão. Chegou na reunião e sentou, e aí, quando ele fez isso, os caras aí disseram, então é o seguinte, daqui para frente é guerra. Não, mexer aqui é guerra. Agora você pensa o seguinte, tem a coisa de hierarquia e de tempo, né? Então, você imagina a situação de um Edson Pujol. Edson Pujol é um cara sóbrio, conservador, militares são conservador, sóbrio, pô, chegou no auge da carreira, comandante do Exército. Quem não quer ser comandante do Exército? Comandante do Exército. Aí ele é demitido dessa forma aí que o Rocha está falando, por nada. Então um cara desse, pô, eu coroei minha carreira, eu queria ficar 4 anos comandante do Exército e é abortado por nada. Então imagina o quão mal esse cara está se sentindo hoje. Não, olha, o Bolsonaro, ele recuou para a derrota, porque era inevitável. Exato. Né? Porque os caras disseram, tudo bem, nós vamos sair, mas quem vai assumir é o fulano, o Beltrano e o Ciclano, e acabou. Essa ordem aqui. E manda avisar o presidente que é isso. Só que é o seguinte, eles fizeram isso porque eles também já tinham a segurança do Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse o seguinte, olha, assim como nós não deixamos aparelhar a Polícia Federal, nós não vamos deixar aparelhar as Forças Armadas. Se fizer bobagem, nós vamos intervir e vamos desfazer o que o presidente fizer de errado. Então ele tinha o recado do Supremo e tinha o recado dos comandantes. Então ficou ruim para ele, né? Ô, Eustáquio, o que os comandantes fizeram? Os comandantes fizeram o seguinte, os 2 primeiros da antiguidade estão para se aposentar, parece que a aposentadoria era em agosto, então não adiantava nomear. Aí o terceiro era o Paulo Sérgio. Aí ele disse o seguinte, olha, vai ter que engolir quem você pediu a cabeça. Vai ter que engolir quem você pediu a cabeça. Só basta dizer que é antiguidade. Pronto, acabou. Porque você aprontou essa para nós, agora para desfazer minimamente, vai ter que engolir o Paulo Sérgio. E devem ter falado poucas e boas para o Bolsonaro. O Bolsonaro, medrosão que é, botou a viola no saco e recuou e disse, beleza. Mas foi uma derrota cachapante. Foi uma derrota humilhante. Quer dizer, o cara que ele pediu a cabeça se tornou o comandante. Porra! Mas, Alberto, o que eu não entendo é isso, porque o perfil dele é bolsonarista. O cara é bolsonarista. Ele segue o Olavo de Carvalho,
o Twitter dele é todo mundo. Então, assim, eu não sei. Entenda isso aqui. É uma derrota do Bolsonaro com um cara que apoia o Bolsonaro. Então... Você tem que tomar cuidado com o seguinte: o Lula, nas conversas que eu tinha com ele, sempre repetia isso. Ele dizia o seguinte: olha, Rocha, esses caras aí do Exército, minha relação com eles foi excelente. Eu acho que não deve ter um presidente melhor do que eu para os militares, na história do Brasil. Tá? Em qualquer aspecto que você olhar. Só que é o seguinte, esses caras, eles chegam para você e falam, olha, nós não somos uma estrutura de governo, nós somos uma estrutura de Estado, nós não servimos a governos, nós servimos ao Estado. Tá? Então, seja bolsonarista ou não, a regra, meu amigo, é essa. Depois que eles devolveram o poder para os civis, eles assumiram uma postura muito profissional. Essas intervenções que ocorreram ultimamente foram intervenções pontuais e muito individuais, do Heleno, do outro lá reserva, e tal. A gente da reserva, de pijama não comanda nada, o Rocha. Gente de pijama, eles não comandam, eles não têm voz de comando. A gente da reserva, pode falar o que quiser. Agora, desculpa, só uma coisa, Eustáquio, eu só vi, teve gente que me mandou, cheguei a postar no Twitter, teve uma determinação do Pujol como comandante já do ano passado, 2019, julho de 2019, que ninguém de comando poderia ter Twitter, tá? Então eu não sei, né? Aí você tem que investigar melhor essa coisa do Twitter do Paulo Sérgio, se era um Twitter de antes dele ser comandante, como é que é isso, entendeu? Porque tem uma determinação interna que quem tem posto de comando não pode ter Twitter, a não ser que o posto dele pudesse ter, tá? Então ele agora, como comandante do Exército, não pode ter Twitter. Eu acho que a minha leitura desse processo é que ele teve, na verdade, duas perdas, duas tentativas que ele não conseguiu avançar muito, né? Que foi meio um balão de ensaio e ele não conseguiu avançar muito. Porque, assim, como o Rocha falou, né, o Ministério da Defesa, em última instância, é um órgão do Estado, né, e que, devido aos recursos que ele tem, recursos humanos, recursos materiais, né, ele tem a frota, ele tem o armamento, de uma responsabilidade inacreditável. Né? Então, mas aí assim, no Ministério da Defesa, né, o Luciano? O Ministério da Defesa é um cargo político. O que eu acho que está falando são os comandos das forças. Isso, mas o que eu acho importante dizer é o seguinte, tá? Então pegamos a questão das forças, né? Eu acho que é importante a gente ter em mente que eu acho que ele tentou duas coisas. Ele tentou uma militarização da política, que é que ele vem tentando há muito tempo, né? E o Exército freio, né? O Exército, de maneira mais contundente ainda, fez um freio. E, da mesma maneira, eu acho que ele tentou também, que foram algumas tentativas pelas redes sociais, e que isso é muito recorrente, a gente já está atenta a isso, é uma politização do Exército, das polícias, né? Mas do pessoal mais baixo da corporação. E que eu acho que isso também foi, de alguma maneira, freada, né? Porque isso não ganhou tanta força como se imaginou que poderia ter, e isso é, de fato, uma coisa que é extremamente preocupante. Então, quando a elite das Forças Armadas tem uma atitude bastante contundente, isso é um recado muito importante dentro dessa possibilidade para evitar qualquer tipo de politização da caserna, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que Luciano, foi uma segunda vitória nesse sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta. A leitura que eu estou fazendo é o seguinte: o Bolsonaro, ele tem umas coisas, ele é muito esperto, né? Ele é muito esperto, tinhoso, certo? Só que ele não é um intelectual. O Bolsonaro provavelmente faz uns 30 anos que não abre um livro para ler um parágrafo, né? Então, e antes desses 30 anos, ele nunca tinha lido. Então, é o seguinte, o cara é um sujeito assim, inculto. Ele se eu fosse dizer, um rábula, né? Um cara que mexe com o direito, mas não estudou. Então, ele traça algumas coisas em que ele acerta, porque o fato dele ter ainda hoje 25%, 28%, 30% de apoio na sociedade quer dizer que ele acerta em alguma medida, né? Porque senão não teria, mas ele erra, e os erros custam muito caro, né? Por exemplo, a aposta dele no Trump, né? Aquilo foi todo mundo olhando aquilo, não vai dar certo, né? Até porque os americanos não são disso, né? De bater nas costas e ser amiguinho. Eles
Então, todo mundo sabia que num dado momento ele ia quebrar a cara. Aí, adoção do olavismo, né, em vários espaços importantes do governo. Todo mundo sabia que aquilo não ia dar certo, mas ele seguiu com aquilo. E essa prática do olavismo é que levou ele para essa posição da pandemia aí, que está destroçando os índices de ruim e péssimo dele. E, finalmente, na questão dos militares. O Bolsonaro nunca foi liderança militar, não tem traquejo, não tem perfil, não tem estampa, né, para ser liderança militar, e não vai ser nunca. Mas ele virou presidente da República e achou que, porque ele puxava o saco dos generais quando era deputado federal, ele agora ia continuar naquela confraria. E eles são profissionais, né? Tem um negócio que irritava muito meu pai, um velho comunista que foi muito perseguido pela ditadura. Ele diz, tem um tipo de companheiro na esquerda que, se ele vê 6 PMs marchando na rua, ele sai correndo para casa achando que vai ter um golpe. É um fetiche pelo golpe, que tem em certos segmentos da esquerda. Qualquer coisa que aconteça, os caras dizem, vai ter golpe, vai ter golpe. Então, entendeu? As pessoas ficam... O trauma da ditadura produziu um certo fetiche, né? Então, de um lado, os bolsonaristas amando o golpe de 64, e do outro, alguns tipos de esquerda dizendo, vai ter golpe. Então, essa semana foi um negócio assim de o cara entrar debaixo da cama, porque trocou o ministro da Defesa, os 3 comandantes militares, o sujeito correu para debaixo da cama, vai ter golpe, entendeu? Cadê meu passaporte? É uma loucura. Então, o Bolsonaro tem essas esquizofrenias, eu citei 3 grandes, né, que eu acho que estragam muito a vida dele, e vão estragar, mas ele do lado de cá também tem essas coisas, né? E a deputada Flávia Arruda entrou no governo, é um escritório do Centrão dentro do Palácio do Planalto. O Centrão, nem Bolsonaro quer, nem o Centrão quer. O Centrão não vai botar nenhuma grande estrela no governo. Imagina, Ricardo Barros. Bolsonaro não quer Ricardo Barros, nem Ricardo Barros quer ir para lá. Aí botou uma bagrinha, ela é bagrinha, mas não é uma bagrinha qualquer ela. Ela é uma pessoa muito preparada, é uma deputada de primeiro mandato, nesse sentido, só apenas que é bagrinha, né? Mas ela é uma pessoa muito qualificada, muito profissional. Né? As pessoas até diminuíram ela, dizendo a esposa do Arruda, a esposa do Arruda. Isso é o de menos, a pessoa deveria dizer o contrário, o Arruda é marido dela, porque ela é muito qualificada. E aí, quem conhece Brasília, né? Eu conheço, enfim, nós aqui, a gente sabe, quando ela entra no Palácio do Planalto, ela vai levar 3 ou 4 assessores que sabem tudo o que se passa dentro do Congresso. Absolutamente tudo. Então eles vão dar um baile em Bolsonaro. Nós sabemos disso. Sabe o que é saber tudo? Que deputado quer o quê? Que deputado já se envolveu com qual discussão? Sabe tudo. E ela foi presidente da Comissão do Orçamento. Ela sabe todos os acordos que foram fechados para aprovar o orçamento. Eu tenho para mim o seguinte: o Centrão está para o Bolsonaro como o Exército, a Aeronáutica e a Marinha estão para o Bolsonaro, certo? Eles vão conviver bem, na hora que ele passar do ponto, ele vai tomar uma travada. É isso. Entendeu? E com a mulher lá dentro vai ser mais fácil ainda fazer isso. Mas aí eu tenho uma pergunta. O Centrão poderia apoiar um impeachment? Deixa eu dizer, olha, informação quente de Brasília, tá? Os políticos estão de saco cheio de Bolsonaro. Absolutamente saco cheio. Câmara e Senado, tá? Talvez não fosse a combinação de 2 coisas, tá? A pandemia com o calendário, porque a eleição é no ano que vem. Né? Você não vai fazer um impeachment no meio da pandemia. Eu não sei se vocês viram, a Cátia Abreu deu uma declaração aí. Olha, ela disse assim, não vamos fazer CPI da pandemia agora, seria uma loucura. Porra, o mês de maior morte a gente fazendo pandemia da CPI, quer dizer, CPI não dá para... CPI da pandemia, não dá para você criar mais conflito e gastar energia nisso no momento que todas as energias têm que estar voltadas para resolver problemas de vacinação. Isso geraria mais conflito e paralisaria ainda mais as coisas. Então, mas a resposta para o Taquinho pode ser mais direta, Alberto. O Centrão não só apoiaria o impeachment, sim, como faria o impeachment, se for necessário, entendeu? Não tem a menor dúvida disso. Mas acontece o seguinte, aí eles estão vendo, vai passar quantos meses vão demorar ainda para passar o pior? 3, 4 meses? Aí vai estar no segundo semestre.
vai estar no segundo semestre, vai faltar um ano para a eleição. E vão dizer, pô, então não faz impeachment, não, deixa o cara aí, paciência. Então eu acho que o calendário, isso eu captei dos políticos em Brasília, tá? O calendário favorece Bolsonaro, favorece. A tua previsão, Taquinho, eu acho que chegou muito perto agora de ocorrer, de Bolsonaro ser defenestrado. Precisaria manifestações, aquilo tudo que a gente já sabe, queda na popularidade, mas os políticos estão prontos hoje em Brasília para depor Bolsonaro, tá? Eu acho que é isso. A combinação de pandemia com calendário e ausência de manifestações faz com que ele fique aí. Né? E tem mais um fator. Não sei se a Luciana vai concordar comigo, ela é especialista. Tem mais um fator, que é o fator PSDB. O PSDB já viu que ele está fora do jogo em 2022. Está fora. Né? Então, hoje o PSDB se movimenta para fazer o impeachment do Bolsonaro, que é a única chance que ele tem de voltar para o Grande Slam. Né? Com o governo do Mourão, faz um entendimento e ele volta para a quadra central. Se não, né, por isso essa semana teve aí aquela manifestação de empresários lá dos banqueiros, né, e agora saiu um abaixo-assinado antes de ontem dos presidenciáveis, o Huck, Dória, Ciro todo mundo Gomes, que votou no Bolsonaro, Amoedo, entendeu? Só faltou, na carta deles, faltou duas coisas. Né? Eles falam que o combate à ditadura deu-se na década de 80, então os caras estavam onde antes disso? Né? Porque a ditadura começou em 64, né? E morreu gente, o pau comeu de 64 até 80. Né? Aliás, a ditadura caiu como resultado desse embate que houve entre 64 e 1980. E, finalmente, faltou eles fazerem autocrítica, né? Ô, Rocha. Porque ficam pedindo autocrítica para o PT, mas na hora de fazer autocrítica não fazem. Eles votaram no Bolsonaro, né? O que não votou foi para Paris, e querem agora aparecer aí. Um dos redatores da carta foi o Sérgio Moro, saiu no artigo no Valor. O Sérgio Moro participou da redação da carta, inclusive tem erros, né? Vírgula separando sujeito e predicado, tem um monte de erro. Eu também acho que as condições para o impeachment já estão postas, basta querer. Acho que a perda da popularidade, a perda de entusiasmo do Congresso, qualquer mínimo com eles. Agora nós estamos num nível de pragmatismo muito grande, porque em termos de possibilidade, denúncia de corrupção, temos denúncia de corrupção, tem também um deslocamento de atitude da elite empresarial, isso também pesa muito no apoio do Congresso. Então, eu acho que as condições estão postas, eu acho que agora é só alguém dar um start, se quiser assim, né? Se alguém quiser assim, é só querer. Eu também, eu acho que só dar um dado, Alberto, é o seguinte, essa semana saiu a primeira parte do relatório, o FMI solta um relatório de economia todo abril, atualizando os dados do mundo todo, que é uma coisa que eu acompanho sempre, e é muito útil, né, porque você tem informações de mais de todos os países. E ele lança alguns capítulos na semana anterior, e o relatório completo vai sair na semana que vem. E essa semana, um dos capítulos é sobre emprego, né? Que é muito interessante, tem um gráfico muito legal mostrando como que o desemprego afetou principalmente as mulheres, os jovens e a população de baixa renda. Isso principalmente nos países mais pobres, né? E o impacto, né, social é muito forte. E o IBGE também soltou os dados essa semana. Eu vi que o Rocha até passou um Twitter falando nos 14 milhões, né, de desempregados. Agora, eu chamo sempre atenção, Rocha, é o seguinte, 14 milhões são pessoas que estão desempregadas e estão procurando emprego. Porque o número que eu acho que é mais significativo é o outro dado do IBGE, que é a taxa de subutilização, que inclui quem não está procurando emprego, ou quem está completamente subempregado. São desalentados, isso é desalentado? 32 milhões de pessoas, 32,5 milhões de pessoas. É o mesmo que desalentado, Eustáquio? É o mesmo conceito? Entra o desalentado, entra o desemprego oculto, entra a insuficiência de horas, etc. São 32 milhões de pessoas. E nós estamos gravando aqui na sexta-feira, e acabou de sair um dado, acho que vocês não devem ter visto ainda, mas os Estados Unidos criaram 916 mil empregos
em março. Acabou de sair esse dado. Só emprego de vacinação nos Estados Unidos foram criados 50 mil para vacinar. Pois é, mas assim, o que isso significa? Que os pacotes do Biden, né, primeiro o pacote para enfrentar a pandemia, que já está aprovado, né, já está em vigor, e agora ele está lançando, que é 1 trilhão e 900 bilhões, né, e agora ele está lançando um outro pacote de infraestrutura, de revolucionar a infraestrutura revolucionar não, atualizar, né, a infraestrutura dos Estados Unidos, que tá muito capenga, né, que é 2,5 trilhões. Então, com isso, com a vacinação e com esses pacotes, né, a economia americana está começando a reagir muito rapidamente. Existe toda uma preocupação aí até que ponto que isso vai gerar inflação, que não vai gerar inflação, gerando inflação, isso vai aumentar a taxa de juros, etc. Mas é muito interessante notar que assim, o enfoque que o Biden deu, né, a partir do dia 20 de janeiro para cá, mudou completamente o clima e as expectativas dos Estados Unidos, né, e a recuperação da economia, tudo, e ela é fundamental para o resto do mundo. E então essa política do Biden, atualmente, está todo mundo curioso para ver o resultado dela. Está aqui o Lula, no discurso dele, que ele deu no dia 10, depois daquela decisão do Supremo, né, no caso da suspeição, aquela entrevista coletiva, e nessa semana, na quinta-feira, ele deu entrevista para o Reinaldo Azevedo, ele fala exatamente isso. Quer dizer, nós não vamos sair dessa encalacrada se o Estado brasileiro, né, não se mexer, né, senão não adianta, não vai sair. O que o Biden está fazendo foi o que o Hitler fez na Alemanha quando ele assumiu o poder. Construiu autobans, meteu obra de infraestrutura, o desemprego era monumental. 6 meses depois, o desemprego tinha desabado, né? Hitler, e a população Hitler foi keynesiano. Hitler foi keynesiano, é um fato. Mas vamos dizer assim, o Hitler, ele foi keynesiano, mas direcionou muita coisa para o setor militar e para a guerra, né? Então, isso aí é complicado. E aí eu acho que o governo Clinton, por exemplo, foi um governo interessante, o seguinte, que no governo Clinton diminuiu muito os gastos militares dos Estados Unidos, e aumentou muito toda essa coisa de digital, né? a .com, né? Toda a economia.com, etc. Aí depois veio o 11 de setembro, e aí o Bush filho voltou a aumentar os gastos militares, e o Obama não teve culhão para cortar isso. E aí, Rocha, eu vou levantar um equívoco que o Lula fez no governo dele, que ele falou que foi muito bom para os militares, eu acho que foi muito bom mesmo, mas, por exemplo, a intervenção no Haiti, eu acho que foi um erro tremendo, tá? Porque isso aí só fortalece esses militares que depois ficaram contra o próprio PT. Eu acho que tem de cortar um pouco das asas do Exército. O Exército, ele levou vantagem na reforma da Previdência, isso que a Luciana falou, quem pagou, o Exército ficou de fora. Agora, nos orçamentos, o Exército está ficando de fora, né? Então, assim, não pode ser bonzinho assim, tão grande com os militares, não. Tem de fazer igual a Costa Rica, que acabou com o Exército. Não, mas peraí. Mais democrático da... Ainda falta um pouquinho para acabar o programa. Ainda falta um pouquinho para acabar o programa. Isso aí, onde os americanos entram, eles acabam com as Forças Armadas. Acabaram no Panamá. Até o Panamá não tem Forças Armadas. Não, o que pode fazer... Mas a Costa Rica transformou os quartéis em escola e é o país mais democrático, com melhores indicadores sociais da América Latina. Você só vem com um soco abaixo da linha de cintura, da cintura, Eustáquio. Não dá, né? Butão, Maldivas... Porra, o que é isso, Eustáquio? Mas eu acho, Roberto... Não, mas eu quero saber do Rocha o seguinte, o Lula tem mandado tropa para o Haiti, você concorda ou discorda? Mas eu não sei avaliar isso, porque isso aí não foi uma decisão do Lula, certo? O Lula era o presidente da República, o presidente da República não toma essas decisões. Isso aí foi uma decisão tomada pelo establishment militar,
com os americanos, com a ONU. Isso é uma negociação. Você não se oferece para ir e vai. Não, né? Você é escalado para ir. Aí o Brasil foi escalado para ir. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que o próximo governo democrático que nós tivermos vai ter que ter uma relação de negociação com os militares. Negociação, tudo bem, nós vamos seguir atendendo vocês, mas eu quero saber o seguinte, eu quero saber da doutrina. Eu quero mexer na doutrina. Porque se você não mexer na doutrina, não adianta você apertar, você vai continuar com um problema. Não tem cabimento você ter um estamento militar no mundo de hoje falando em anticomunismo. E depois, eu não sei se vocês concordam, tem que diminuir o efetivo, tem que ser tudo temporário, só os oficiais tem que ser permanente. Mas todo mundo super, hiper temporário, é fazer isso, uma coisa ágil. Agora, peraí, temos que falar do assunto aqui. Mas tem que mexer na doutrina. Não, o Eustáquio, ele tem praticado o antijogo, né? O antijogo que ele pega esses países, negócio de Gibraltar, é o homem de Gibraltar. Vamos falar ali, estamos caminhando aí para o final, mais 10 minutos, vamos falar da entrevista para o Tio Rei. Eu queria chamar a atenção de duas coisas da entrevista para o Tio Rei, não do conteúdo dela, né? Mas a primeira coisa, a mensagem prática, real que Lula manda. Tio Rei atacou demais Lula, Tio Rei atacou os irmãos de Lula, tem um monte de artigos, tudo público. Os irmãos de Lula, disse que os irmãos eram corruptos, Dona Marisa fez o diabo. Aí convida Lula, é claro que fez uma inflexão antes, mas convida Lula para dar entrevista e Lula vai. Então o Lula com isso está mostrando o seguinte, não pode haver ressentimento, o sinal é muito claro, né? Ele foi meu inimigo, me atacou, ele foi desonesto nos ataques, mas ele hoje está chamando para conversar. Eu vou, não tem problema. Então, essa foi a primeira coisa que eu acho que é importante disto que Lula fez. A segunda coisa, que eu acho que tem a ver com o próprio convite do Tio Rei, é que ele é ouvido por gente de classe média alta, né? Se ele chamou o Lula, é porque esses ouvintes dele, que em algum momento já apoiaram Bolsonaro, deixaram de apoiar e estão querendo ouvir Lula. Ele não chamou isso para perder ouvinte, ele chamou isso para ganhar ouvinte. E é ouvinte o quê? De gente que tem o grau superior completo, que está sendo mostrado nas pesquisas. O grau superior completo, que é uma fatia pequena do eleitorado, é um realinhamento pequeno, mas uma fatia desse pequeno segmento do eleitorado está saindo da direita e está se tornando disposto a votar na esquerda novamente. A última vez, talvez, quem tenha feito isso foi em 2002, tá? Mas eu estou de olho nesse realinhamento. É um realinhamento pequeno, mas é realinhamento. Roberto, eu preciso perguntar para você, Rocha, que eu queria saber o seguinte, se confirma o seguinte, porque eu acho que o Lula também está fazendo um movimento muito claro, que é ocupar o centro, né? O Lula já, vamos dizer assim, ele já tem a base toda da esquerda, ou grande maioria da esquerda junto com ele. Então, ele fez um movimento muito claro na entrevista anterior que ele tinha dado e na quinta-feira com o Reinaldo, esse movimento, o seguinte, olha, que ele fala, eu tenho 30% da esquerda, eu preciso de mais 20% do centro. Então, ontem foi esse movimento muito claro que eu vi no Lula. Não sei o que o Rocha acha. Ele vai caminhar nessa linha, porque senão não ganha eleição. O Lula é muito pragmático nisso. Tá? Ele vai caminhar nessa linha. Agora, em relação à entrevista de ontem, não sei se o Luciano ou o Alberto concordam, eu vi muita reclamação do pessoal da esquerda cobrando. Não, a entrevista foi morna. Ele não falou da revogação do teto de gasto. Ele não falou da revogação da independência do Banco Central. Ele não falou... Entendeu? O pessoal eles perdem a noção do momento, do que é necessário na conjuntura. Tem coisa que você vai resolver só lá na frente, não adianta ficar se debatendo com isso agora. Então, a entrevista do Lula ontem, no Reinaldo Azevedo, ela foi, na minha opinião, o objetivo da entrevista, e esse é o passo que parece que o Lula está dando, foi de desfazer a desumanização que produziram em relação a ele a partir de uns 3, 4, 5 anos atrás, sobretudo na Rede Globo. O Lula o Moro transformou o Lula num inimigo nacional e desumanizou o Lula, que é a parte do processo que se faz
quando você elege um inimigo, você tem que desumanizar o cara. Então o Lula precisa desconstruir isso. Essas Inclusive, ele disse que ele era bom de cama lá. Isso humaniza, essas entrevistas... Sou bom de cama. O Reinaldo gostou. Ele brincou com a questão do Reinaldo Azevedo ter sido trotskista na juventude, e em vários momentos da entrevista ele brincou. Quer dizer, na cabeça desse pessoal da esquerda, essas brincadeiras é perda de tempo. Ele está perdendo tempo, ele não está aproveitando a oportunidade. Ao contrário, ele está se apresentando como uma pessoa, um ser humano, né? Ele está se humanizando frente à opinião pública novamente. Rocha, eu vi gente criticando quando o Lula disse que as empresas estatais deveriam virar empresa de capital misto. Eu vi gente dizendo, viu, o Lula se rendeu ao neoliberalismo. Cara, quem faz essa crítica está no século retrasado, cá entre nós, né? Está questionando o capitalismo nessa altura do campeonato. Não, mas isso, Roberto... É melhor nem votar, não vai nem votar. É uma tensão que sempre teve no PT, porque quando voltar para a Carta dos Brasileiros, né? Quando o Lula e o PT assinam a Carta dos Brasileiros, você tem uma parte da esquerda que abandonou o Lula, que abandonou o PT. Então, se o Lula fizer esse movimento muito para o centro, ele não vai conseguir manter a esquerda unida. Mas a esquerda vai votar em quem? Vai votar no Bolsonaro? Ele vai perder alguns apoios dentro da esquerda. Ou anula o voto ou vota em Bolsonaro. Não quer votar em Lula? Você entendeu? Não. Vai anular o voto, provavelmente. Pode anular. Olha, quem é contra o capitalismo, essa altura do campeonato, né? O sistema que dominou o mundo, entendeu? Que está na casa de cada... Porra, a gente pode alugar nossos quartos com Airbnb, pode alugar nossos carros com Uber. O capitalismo entrou em todo lugar. Agora a pessoa está se debatendo contra o capitalismo. Não. Porra, isso está ultrapassado. Isso parece aluno de ciência social de primeiro período. O que é isso? Eu vou, assim, se a Luciana me permite, ela está esperando para falar, eu vou citar de volta a história do Monedeiro. O Monedeiro veio para cá, o Juan Carlos Monedeiro ficou, acho que 6 ou 7 anos com o Chávez na Venezuela. Eles queriam fazer aquela história que eu já contei aqui, queriam montar o socialismo na Venezuela. Aí passou, ele trouxe intelectual do mundo inteiro, 6 meses, eles chegaram e falaram, não dá para montar o socialismo aqui. Por quê? Porque não tem Estado. A gente tem que ter... Vamos primeiro montar um Estado que tenha políticas públicas, uma democracia liberal, com judiciário, legislativo e tal, e daí vamos partir para uma outra experiência, porque se der errado, a gente tem para onde voltar. O pessoal da esquerda acha que é possível dar um pulo, revogar o capitalismo e ir para um negócio que a gente não sabe nem o que é, entendeu? Então, hoje em dia, qualquer pessoa de esquerda com um pouco de bagagem teórica vai dizer para você, não, para avançar em direção a um Estado socialista, você tem que passar pelo capitalismo e vai devagarzinho progredindo como tem países hoje na Europa que são mais socialistas do que era a União Soviética, né? Você pegar lá Noruega, Finlândia, aqueles países ali, o grau de socialismo é fantástico, né? Eu queria chamar a atenção para 2 coisas em relação a esses movimentos do Lula aí. Primeira, a revista do Poder 360, né? A resultado da pesquisa que saiu ontem, que mostra o quê? Mostra que se você olhar no positivo, a avaliação positiva, o Bolsonaro ainda ganha 1%, sobe alguma coisa em torno de 1%. Mas os regulares caem bastante, né? E eles vão, na sua maioria, para avaliação negativa, né? Se a gente considerar que neste período, da última pesquisa para cá, teve a possibilidade do Lula voltar a ser candidato, né? E que isso gerou no eleitorado do Bolsonaro uma certa indignação, né? Você ter um alinhamento após essa informação, né, em torno de apenas 1% de aumento de avaliação positiva, ou seja, de voltar para o berço, eu acho que é pouco, não é muito, né? Eu acho que o realinhamento que se esperava, ou seja, da base bolsonarista, após a informação do Lula, foi menos do que... mas 1% está dando a margem de erro, né, Luciana? Pode não ser nada. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou aí do regular, a queda do regular foi uma queda brutal.
Ele caiu mais de 10 pontos no regular. Agora, a pergunta que eu tenho é o seguinte, para a gente refletir aqui, a impressão que eu tenho é que está se criando uma cena plebiscitária. Plebiscitária. Em relação ao governo. Exatamente. Um plebiscito em relação ao Bolsonaro. Então, ele continua ali com a base dele segurando ele, certo? E aí o outro lado vai aumentando. Isso só pode gerar desespero no centro, porque se vai ser plebiscitário, vai acontecer o quê? Vai ser Lula ou Bolsonaro. Entendeu? Chegamos ao final, hein? Você encerrou muito bem. Você falou assim, levanta um pouco para a discussão, é plebiscitário. Chegamos ao final. Vamos tentar ser pontuais, pessoal. Olha, hoje é dia de Páscoa. Desejo uma feliz Páscoa para você que nos acompanhou. Um minuto para a Luciana para ela comentar o que eu falei sobre a questão do... Vai lá, Luciana, comenta aí, mas vamos desejar uma feliz Páscoa. Essa é uma data importantíssima para o mundo cristão, que é o nosso mundo, hein? Verdade. O que eu acho, o Rocha, é que o aumento da rejeição a Bolsonaro é um conteúdo importante para o processo eleitoral de 22, não tem a menor chance, não tem a menor dúvida disso. Só temos que ver como é que vai acontecer da economia depois. A chance vai ser pequena, por quê? Porque, eu vou falar rapidinho, porque é tanta provocação, mas o orçamento sem muita margem para grandes investidas em políticas públicas e tudo mais. O segundo trimestre já está comprometido, não vai ter crescimento. Então, a gente tem aí um ano para a economia, para acabar a pandemia e para dar uma grande reviravolta para sentir o impacto na vida das pessoas. Lembrei do Eustáquio também, nessa última pesquisa, 39% das pessoas passaram a comer menos ou sentiram fome depois da pandemia. Ou seja, chegou lá de uma maneira muito forte e até reverter isso, eles sentirem isso, vai demorar tempo. Então, talvez a rejeição não vai ter tanto tempo para mudar essa rejeição, né? Então, de fato, a gente vai ter, possivelmente, Bolsonaro até a bica como liderando no centro-direita e o Lula ganhando espaço. Aí tem que ver, a minha dúvida hoje, sinceramente, eu acho o seguinte, se o centro consegue chegar pelo menos com 15%, 20%, se o centro conseguir chegar com terceira força de 15%, 20%, pode ser ali que na reta final ainda haja uma mudança rápida e tudo. Mas se não conseguir nenhum candidato juntar nem 15%, eu acho que aí, de fato, vai ser essa polarização mesmo e talvez não tenha muita chance. Roberto, já tinha acabado, mas eu posso fazer uma propaganda aqui? Claro, Eustáquio. Cara, você, rapaz, é a grande estrela desse programa, com essas suas provocações baixas, com esses seus apelos a países como Costa Rica e Butão. Você é a grande estrela. Basta. Não, é o seguinte, porque todo mundo está acompanhando aí a coisa do IBGE, né, do corte do orçamento que falou aí, e eu vou fazer uma live para o Jornal Valor na terça-feira, dia 6, para discutir a questão do censo, da corte do orçamento, etc. Então, todo mundo convidado para assistir. Boa, muito bom. Parabéns. Lives no Valor são muito prestigiosas. São valorosas, né? São valorosas. Pessoas que tomam decisão assistem às lives. Pessoal, uma feliz Páscoa para vocês, hein? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Um abraço.